qual é a fé que você está? Fé de Abraão? Fé de Davi? Fé de Elias? Fé dos apóstolos? Porque tem pessoas que se espelham e falam, estou na fé, mas tem que saber qual fé. Irmã Josi está ali também hoje, né? Estava sumida, irmã Josi. Seja bem-vinda, a casa é tua, né? Glória a Deus. Se você estiver na fé de Jonas, você está perdido. Sim ou não? A fé de Jonas foi fugir do seu propósito. Fugir do propósito que Deus tinha com ele, que era ganhar uma cidade toda para a eternidade. Deixa eu falar algo para você. Não fuja do propósito que Deus tem na tua vida. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas não fuja do propósito que Deus tem na tua vida. Não fuja. Jonas, ele tinha um chamado para ganhar 120 mil pessoas aproximadamente através da pregação da palavra. Mas Jonas, ele temeu, ele ficou com medo. Mas e se eles me matarem? Porque Nínive era uma cidade sanguinolenta, ou seja, eles eram violentos. E Jonas temeu. E Jonas foi ordenado, vá para Nínive. E ele pegou o navio para Tarsis, uma cidade totalmente oposta, ao contrário de Nínive. E porque Jonas desistiu do seu chamado, ele trouxe tribulação para uma embarcação todinha. Para uma embarcação todinha. Às vezes, se você estiver passando por muita tribulação, se você estiver passando por muita luta, dê uma olhada se você não colocou um Jonas no teu barco. Dê uma olhada, talvez você dê uma passagem para algum Jonas entrar no teu barco e este Jonas está querendo afundar o teu barco. E agora o que é que eu faço? Joga esse Jonas no mar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Joga esse Jonas no mar, senão ele vai afundar teu barco. Ele vai fazer o teu barco afundar. Vocês estão entendendo ou vocês querem que eu explique melhor? Explique melhor. Às vezes você coloca uma pessoa, você está vivendo com uma pessoa, namorando com uma pessoa, com compromisso com uma pessoa, e só está trazendo tribulação para a tua vida. Só tribulação para a tua vida. Você sabe que não é de Deus, mas você fica intimidado ou intimidado de romper um relacionamento que você vê que não tem futuro. Não tem futuro. Então, joga esse Jonas lá no mar, lá, e deixa a baleia dar destino para ele. Quem está entendendo, diga amém. Você entra em uma sociedade que não tem futuro. Só você trabalha na empresa, só você investe na empresa, só você se esforça na empresa, e o Jonas ainda fica te criticando. Joga esse Jonas, sanguessuga, lá no mar, e toque você sozinho a tua empresa, e você vai ver que Deus vai te honrar e te abençoar. Quem está entendendo? Então, cuidado com quem você convida para entrar no teu barco.
pode ser um Jonas e pode afundar o teu barco, pode levar o teu barco a naufragar. Muito cuidado com quem você convida para entrar no teu barco, na tua vida. Eu vou falar, já falei algumas vezes, vou falar de novo. Mas ele é tão bonitinho, apóstola. É um gato. Vou repetir, gato não dá certo com ovelha, irmãos. Você tem que se relacionar com a mesma espécie, tem que ser ovelha igual você. Não pode ser gato. Quem está entendendo, levante a mão. Amém? Tem que tomar muito cuidado com quem você coloca no teu barco. Então, se a tua fé é aquela fé, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Deus manda você ir para Nínive e você foge. Agora estou falando de você como Jonas, eu como Jonas, ok? Certo? Já falamos do Jonas que você coloca no teu barco, agora nós como Jonas. Deus mandou que eu faça algo e eu não faço, eu vou passar pela prova, eu vou ter que arcar com as consequências da minha desobediência. Quem está entendendo, levante a mão. Da minha desobediência. Existem muitas fés para você se espelhar na Bíblia? Sim ou não? Existem muitas pessoas que você pode se espelhar na Bíblia, para que você seja uma pessoa que possa dizer, eu estou me espelhando na fé de Abraão. Quem está entendendo? Qual foi a maior fé de Abraão? Qual foi a maior fé que Abraão demonstrou? A maior fé demonstrada por Abraão é a renúncia. Ele estava na casa do pai, ele tinha conforto, ele tinha tudo, ele estava na sua pátria, ele estava, meus amados irmãos, junto com os seus familiares, parentes. Ele tinha uma vida estável, uma vida tranquila, não lhe faltava nada, nada. Mas Deus fala para ele, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Nem sabia para onde ele estava indo. Mas ele ouviu a voz de Deus. Sai da casa do teu pai, para que você seja pai de multidões. Pai de multidões. Sai do meio da tua parentela. Para quê? Para a tua descendência ser numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Aleluias. Sai da tua terra. Para quê? Para receber uma terra que mana leite e mel.
todas as vezes que Deus exige de você uma renúncia, é porque Ele tem algo melhor para te entregar. Ele tem algo melhor para te entregar. E toda vez que algo está gerando mudança na nossa vida, na nossa comodidade, toda vez que algo está gerando mudança no nosso ambiente, também gera desconforto. Você já prestou atenção nisso? Gera desconforto, porque você estava acostumado com aquilo. E Deus vem e muda tudo. Deus vem e muda tudo. Gera desconforto, gera dúvida. Mas a maior prova de fé de Abraão, que era Abrão ainda, foi a renúncia. Porque se ele não tivesse renunciado, ele tinha continuado sendo Abrão, e Deus iria levantar outro para ser chamado de pai da fé. O que eu entendo? Se você não renunciar para atender ao chamado de Deus, você vai continuar na tua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Só que Deus vai levantar alguém no teu lugar e vai enviar com toda certeza. Abrão cometeu erros, vários. Entre o erro que ele cometeu, ele vendeu a mulher dele 2 vezes. Vendeu. Primeiro para Faraó e depois para Abimeleque. Né? Mas isto fez com que Deus retesse a promessa? Fez? Não. Foi por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraham. Abraão. Abraão é em português, a gente tira o H. Mas o original em hebraico, Deus acrescentou no nome de Abrão a letra H. Em hebraico tem o H, em inglês tem o H. O que tem a ver o H, apóstolo? A letra H em hebraico simboliza rei, quer dizer rei. Ok? A letra H em hebraico simboliza o Espírito Santo. O que o senhor está querendo dizer? Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão ou Abraham, Deus colocou nele o H, ou seja, Deus colocou na vida dele o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós somos transformados em novas criaturas. Quem está entendendo? Sara, no português não tem o H, tem? No hebraico tem o H no final e no inglês também tem o H. Sara vem depois do A o H. Quem está entendendo? O que Deus fez? Colocou o Espírito Santo também na vida de Sara. Sara só engravidou depois que o nome dela foi mudado. Deu para entender? Só engravidou depois que o nome dela foi mudado. Porque aí houve uma transformação e eles começaram a entender o projeto de Deus. Não era para ir para o Egito, eles foram. Eles começaram a entender o propósito de Deus. O que o senhor está querendo dizer, apóstolo? No meio da nossa caminhada, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer falhas, nós vamos pecar. Mas eu quero dizer que sempre o Espírito Santo que está na tua vida vai trazer arrependimento ao teu coração. Transformação ao teu coração. Quem está entendendo, diga aleluia.
Diga glória a Deus. Podemos imitar a fé de Davi? Davi tinha fé? Um menino que tinha muito mais fé do que muitos homens. Um menino que teve mais fé do que um exército inteiro. A fé de Davi. Um adorador. Eu quero dizer que, para nós pelo menos se aproximarmos da fé de Davi, primeiro, nós temos que aprendermos a adorar a Deus em todos os tempos. Davi adorava a Deus quando ele cuidava das ovelhas. Ele tangia a sua harpa cuidando das ovelhas e adorava a Deus. Davi adorava a Deus para expulsar o demônio de Saul. Davi expressou a mais pura adoração quando a arca que estava na casa, fugiu o nome do camarada que ficou a arca na casa, Obed-edom. A arca que estava na casa de Obed-edom estava chegando próximo do palácio. Davi de longe avistou a arca. O que ele fez? Arrancou a coroa, arrancou as vestes de rei, se vestiu de saco. Oh, aleluias. E quando chegou em volta da arca, ele começou a dançar e louvar em volta da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Eu quero dizer que hoje nós não adoramos arca e tampouco fazemos arca, mas hoje você tem que dançar, você tem que louvar e glorificar, porque a presença de Deus está dentro de você através do Espírito Santo. A presença de Deus hoje é o Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, que habita em nós. A glória de Deus está aí dentro de você. Eu vou dizer para você, o meu maior exemplo de fé em Davi não é que ele era um guerreiro. Não é que ele tinha coragem de enfrentar gigantes. O meu exemplo de fé em Davi era a adoração que havia no coração dele. Você pode ser um guerreiro, você pode matar gigantes, mas se você não adorar a Deus, está faltando algo na tua vida. Está faltando algo na tua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Está faltando algo no teu coração. Ah, eu tenho fé de expulsar demônios, mas se você não adora, está faltando algo. Eu tenho fé de curar os enfermos, mas se você não aprendeu a ser um adorador ainda, está faltando algo. Ah, eu tenho fé de evangelizar os traficantes, continue nesta fé, mas se você não é um adorador, está faltando algo na tua vida. O que Deus está procurando? O que Deus está procurando? Pessoas que expulsam demônios? Pessoas que falam em línguas? Pessoas que curam enfermos? Não. Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque se você for um verdadeiro adorador, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio. Você vai ser cheia da glória de Deus, você vai ser cheio do poder de Deus, cheio da unção, e a autoridade do Espírito Santo vai estar na tua vida. E o demônio só de olhar para você vai falar: vou cair fora daqui porque tem fogo na vida deste homem, tem fogo na vida desta mulher.
A presença de Deus está na vida dele, a presença de Deus está na vida dela, a glória de Deus está na vida dele. Seja um adorador. Seja uma adoradora. Aleluia. Deus não está procurando a adoração. Não. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em... A pessoa que está fumando droga, ela pode adorar? Pode, ela pode cantar, ela pode louvar. A pessoa que está prostituindo, ela pode cantar, ela pode louvar, ela pode adorar. Até na macumba um canto courinhos. Sim ou não? A pessoa está fazendo tudo errado. Ah, eu estou adorando a Deus. Mas será que Deus está recebendo a adoração? Será que Deus está recebendo a adoração? Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores, verdadeiros adoradores. O que você for fazer para Deus é para adorar. Ontem nós estávamos lá no terreno, trabalhando, né? Estávamos lá, cerca de 18 pessoas, não tinha nem 20 pessoas ontem lá. Da vez passada, tinha quase 50 pessoas, e o serviço, o trabalho não rendeu tanto, porque muitos ao invés de trabalhar, faziam rodinha e ficavam conversando. Ontem tinha menos pessoas, e todos trabalhando, lutando, e ontem o trabalho rendeu mais do que quando tinha 50. E o que eu falei? Pastora Nilce estava lá, né? Pastora Nilce trabalhou bastante, né? Ajudou na cozinha, depois ajudou a capinar. Pastora Vera Moura também estava lá, trabalhou desde cedinho. Pastor Aldenei, o apóstolo, né? Estávamos lá, a pastora Vera, minha esposa. Ela não está podendo fazer esforço ainda por causa da cirurgia do seio, mas ela estava na administração. Né, irmãos? Amém? Administradora. E o que eu passei para os irmãos? Que nós estávamos ali, adorando a Deus com o nosso trabalho. Adorando a Deus, porque o que eu tenho que entender e aprender? Tudo que eu for fazer para o Senhor tem que ser em adoração, para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado. Tudo. Eu tenho orado a Deus da seguinte maneira: que eu desapareça, para que Cristo apareça. Que as pessoas possam olhar em mim e não ver o apóstolo, ver Jesus na minha vida. Que as pessoas possam olhar em você e não ver você, ver Jesus na tua vida. Quem está entendendo? E na minha oração, o que eu falo? Senhor, me esconda atrás da tua cruz, para que eu desapareça e apareça o teu sacrifício. Cristo tem que ser glorificado através da nossa vida. Cristo tem que ser glorificado através do nosso testemunho. Nós precisamos aprender a fé que tinha Davi. Louvar e adorar a Deus acima das circunstâncias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Verdadeiros adoradores. Qual é a fé que nós estamos tendo? Eu citei alguns homens da Bíblia para que você possa ter a tua fé estimulada.
estimulada. Mas a nossa maior fé, nosso maior exemplo de fé, nosso maior exemplo de renúncia, nosso maior exemplo de obediência ao chamado, o nosso maior exemplo de adoração, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso maior exemplo de fé. Abraão renunciou à casa do pai, renunciou à família, renunciou à terra. Jesus renunciou à glória, renunciou aos céus para viver aqui. Como homem, sentindo as mesmas dores que eu sinto. Jonas rejeitou o seu chamado. Jesus, quando recebeu o seu chamado, ele disse: eis-me aqui, Pai, estou pronto para cumprir a tua vontade. Estou pronto para cumprir a tua vontade. Mas e a adoração, apóstolo, de Jesus? A maior prova de adoração de Cristo é a comunhão que ele tinha com o Pai, 24 horas por dia. E a maior prova de adoração que você tem é a comunhão que você tem com Deus, é a comunhão que você tem com o Senhor Jesus, é a comunhão que você tem com o Espírito Santo. Esta é a maior prova da tua fé. A comunhão que você tem com Deus. O inimigo tenta te abater, não te abate, porque você está em comunhão. O inimigo tenta roubar a tua paz, não tira, porque você está em comunhão. O inimigo tenta te entristecer, não te entristece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O inimigo tenta fechar uma porta, você crê e você ora. Ainda que a porta seja de bronze, trancada com ferro, o meu Deus tem poder de despedaçá-la, aleluia. O que é isto? Você que tem a comunhão com Deus, e o teu maior exemplo de fé é Jesus, você nunca vai perder a tua fé. Você pode até passar por lutas. Você pode até passar por provas. Você pode até se angustiar. Jesus Cristo se angustiou? Sim ou não? Jesus se angustiou. Mas ele perdeu a fé? Ele perdeu a fé? Não. Ele não perdeu a fé. Lucas. Aleluias. Ele não perdeu a fé. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Lucas capítulo 22. Versículo 42. Lucas 22, 42. Ele orou da seguinte forma, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em o quê? Em o quê? Agonia. Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia acontecer, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes a orelha direita. Respondeu-lhe Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões, que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador, a um bandido, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, se eu estou sendo preso por vocês, é porque chegou o tempo, e tudo isto é permitido pelo meu Pai. Então vocês podem ver que antes de Jesus ser preso, ele foi fazer o quê? Orar. Você já prestou atenção que às vezes Deus te leva a orar, a orar, a orar, e depois você não entende por que Deus te colocou para orar tanto? E logo depois aparece uma prova, uma luta muito grande. É verdade ou não é? Quem já aconteceu isso? Você orar, 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 e depois apareceu uma luta, uma prova. Levante a mão, quem já aconteceu? Muitas das vezes acontece isso. Jesus sabia o que estava por vir. O que ele foi fazer? Se fortalecer ainda mais na comunhão que ele tinha com o Pai. Amém? E ele foi colocado em grande agonia, tristeza. Você sabe por que Jesus se entristeceu? Jesus tinha medo da morte? Não, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não tinha medo da morte. Talvez você nunca ouviu isto, mas você vai ouvir hoje. O principal ponto de Jesus ter se angustiado, se agoniado, não era a morte, não era a cruz. O que era então, apóstolo? Jesus nunca tinha pecado. Jesus era santo, era puro. E estava chegando o momento do pecado da humanidade toda ser derramado sobre ele. Ser derramado sobre aquilo que é santo. É a mesma coisa. Quando você entra em um lugar, que aquele lugar está férdido, aquele cheiro horrível, você entra naquele lugar, o teu corpo está limpo, você está limpo, e parece que aquilo entra dentro de você e você começa a passar mal. É verdade ou não é? Começa a passar mal. Às vezes o cheiro é tão horrível que parece que fica impregnado na nossa narina. Fica impregnado, fica aqui, e você lava, e fica, parece que aquele cheiro fica ali por um tempo. Foi isto que Jesus sentiu. A angústia e a agonia de receber o pecado. Porque o pecado é mal cheiroso sobre a sua vida. Porque ele era santo e nunca tinha experimentado o que era o pecado. Quem está entendendo? A nossa fé tem que estar em Cristo. Ou seja, o homem pode falhar, o homem pode cair. Pessoas que vocês admiram podem fracassar, mas o Cristo que você serve, ele nunca vai fracassar. O apóstolo Paulo, ele disse o quê?
Porque o que eu aprendi do Senhor, isto também vos ensinei. Está lá em Coríntios 11, 23, se não estou equivocado, tá? Depois você leia. Porque o que eu aprendi do Senhor, isto também vos ensinei. Paulo foi, para mim, dos antigos apóstolos, dos apóstolos contemporâneos, Paulo foi o maior de todos os apóstolos. Sim ou não? Praticamente todas as epístolas da Bíblia foram escritas pelo apóstolo Paulo. Doutrinas, ensinamentos. Paulo, ele aprendeu tanto do Senhor, que ele disse o seguinte, 2 Timóteo, abre aí. Segundo Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Versículo, não perdeu a fé. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, antes de ser crucificado, ele continuou na fé e continuou no propósito. Paulo aprendeu de Cristo, porque eu aprendi do Senhor, isto também vos ensinei. E antes da morte de Paulo, o que ele fala? Combati o bom combate, fiz tudo quanto eu poderia fazer pelo Evangelho, mas eu guardei a fé. Eu vou morrer, mas eu não perdi a fé. Eu vou morrer, mas vou me encontrar com Cristo. Eu vou morrer, mas a coroa da justiça está preparada para mim. Eu vou morrer, mas eu vou herdar a eternidade. Eu vou morrer, mas eu vou cantar no coral juntamente com meus irmãos da eternidade. Combati um bom combate, encerrei a carreira, mas não perdi a fé. A minha fé não está firmada naquilo que eu posso ver. A minha fé não está firmada naquilo que eu recebo de bênçãos materiais. A minha fé não está firmada nas bênçãos que eu alcanço. A minha fé não está firmada nos dons do Espírito Santo que eu recebi. A minha fé está firmada em Cristo e na vida eterna. Que Jesus seja o maior espelho da nossa fé. Que Jesus seja o maior espelho da nossa salvação. Você pode imitar a fé dos teus líderes? Pode. Paulo escreveu em Hebreus, fugiu da memória agora o capítulo e versículo. Mas Paulo fala que você pode imitar a fé dos seus pastores que velam pelas suas almas. Imitar, mas a tua fé tem que estar firmada na rocha que é Cristo. Não perca a fé, irmão. Não perca a fé. E que a nossa fé a cada dia ela possa crescer. A fé pode aumentar? De fé em? De fé em? A cada dia a minha fé pode aumentar, porque a minha fé é de fé em fé. Se a minha fé hoje está em um nível, e eu buscar ao Senhor amanhã, a minha fé vai estar maior. E deixa eu falar algo para você, para encerrar. Toda luta, toda prova, toda dificuldade, todo levante, toda necessidade que você passa, e que você vence, você pode ver que quando você sai de tudo isto, você sai fortalecido. Tudo
tudo que você passa é para que a tua fé cresça. Para que a tua fé cresça. Para que você faz prova? Não é para alcançar algo melhor? Você faz prova de concurso, você faz prova na faculdade, você faz prova. Toda vez que você faz uma prova é para você subir de nível. Quem está entendendo? Entenda isto. Toda vez que você passa por uma prova, fique tranquilo, Deus está subindo você de nível na presença dEle. A tua fé vai ser aumentada em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos e adoremos ao Senhor.